Os lipídios mais simples, constituídos a partir de ácidos graxos, são os triacilgliceróis. Eles são conhecidos como os triglicerídeos, gorduras ou gorduras neutras. Vamos verificar como que ocorre a formação de um triacilglicerol. Nós verificamos que ele se forma a partir de uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. A sua formação se dá a partir de cada uma das hidroxilas polares presentes no glicerol, elas vão se ligar aos carboxilatos polares presentes nos ácidos graxos. Essa ligação que é feita entre o glicerol e os ácidos graxos é uma ligação do tipo éster. E essa reação é uma reação do tipo condensação, porque quando ela ocorre, há liberação de uma molécula de água. Como as hidroxilas polares do glicerol e os carboxilatos polares dos ácidos graxos estão em ligação éster, o que nós observamos é que os triacilgliceróis acabam se tornando moléculas apolares, hidrofóbicas, essencialmente insolúveis em águas. Em relação à sua formação, existe uma variação das cadeias dos ácidos graxos presentes nos triacilgliceróis. E essa variação ocorre porque elas podem ser simples ou mistas. Sendo mistas, nós vamos ver que ocorre uma variação na extensão dessas cadeias em relação ao seu número de carbono e também ao grau de insaturação. Triacilgliceróis simples são aqueles que possuem na sua estrutura ácidos graxos iguais. No entanto, a maioria dos triacilgliceróis de ocorrência natural, eles são mistos, como nós podemos observar no exemplo aqui do lado. Aqui nós verificamos que o primeiro ácido graxo ligado ao glicerol, ele possui 16 carbonos e ele é monoinsaturado. O segundo, ele possui 18 carbonos, esse por sua vez é poliinsaturado. Já o terceiro também possui 18 carbonos, no entanto, ele é saturado. Então, existe essa variação das cadeias dos ácidos graxos presentes nos triacilgliceróis. Na maioria das células eucarióticas, os triacilgliceróis formam gotículas no citossol e dessa forma eles acabam sendo combustíveis metabólicos para essas células. Nos vertebrados, eles são armazenados em células altamente especializadas, os adipócitos. O conjunto dessas células forma o tecido, que é o tecido adiposo. Já nas plantas, eles são armazenados nas sementes como óleo. Os adipócitos e as sementes em germinação contêm lipases, que são enzimas que catalisam a hidrólise dos triacilgliceróis, que tem como sigla TEG, armazenados, liberando ácidos graxos que serão usados como combustível. Existem duas vantagens em se usar os triacilgliceróis para armazenamento de combustível, ao invés de usar carboidrato, o glicogênio nos animais e o amido nos vegetais. A primeira vantagem seria que, quando eles são quebrados, eles liberam mais do que o dobro de energia do que os carboidratos. A segunda vantagem se refere ao seu próprio comportamento, que por serem hidrofóbicos, organismos que carregam gordura como combustível, não precisa carregar o peso extra da água de hidratação, que está associado aos polissacarídeos de armazenamento. Isso porque, quando nós analisamos os carboidratos, como a glicose, eles oferecem certas vantagens como fonte rápida de energia metabólica, uma das quais é a sua solubilidade em água, ou seja, essa alta afinidade
que os carboidratos têm com a molécula de água faz com que essa macromolécula, né, ela sirva como fonte de energia rápida para o metabolismo. O que nós observamos? Em alguns animais, os triacilgliceróis, na verdade, eles são isolantes térmicos. Por exemplo, naqueles animais de sangue quente, focas, pinguins, leões marinhos. E vamos lembrar ainda dos animais que hibernam, né? Que além de servir como isolante térmico, os triacilgliceróis também são, né, fonte, né, de reserva energética. Quem já ouviu falar em rancificação? Esse é um termo bem antigo, só que nós precisamos entender qual é o evento bioquímico que está por trás desse processo de rancificação. Quando alimentos ricos em lipídios são expostos por muito tempo ao oxigênio do ar, eles podem estragar e tornarem-se rançosos. Daí vem o termo rancificação. O gosto e o cheiro acaba se tornando desagradável, né, associado a esse resultado que é o processo de rancificação. Mas o que leva a essa reação que nós observamos? A clivagem oxidativa das ligações duplas em ácidos gráficos insaturados, que produz o que nós chamamos de aldeídos e ácidos carboxílicos de menor comprimento de cadeia e, portanto, de maior volatilidade, esses compostos acabam se dispersando prontamente pelo ar. E o que chega para nós como odor é esse cheiro desagradável que nós chamamos de rancificação. Então, esse processo nada mais é do que um processo bioquímico que acontece em alimentos que são ricos em lipídios e que ficam expostos por muito tempo ao oxigênio do ar.